Pessoal, os agentes dos jogadores que foram dispensados do Botafogo querem fazer aí um burburinho na mídia, né? E acusar o Botafogo de atraso. Só que o Botafogo já desmentiu isso aí e falou que está tudo kit, já está tudo pago aí, né? Aos jogadores. E aí, ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia falou? O que a mídia falou desses jogadores, desses agentes que falaram essas besteiras aí do time do Botafogo? Então assiste esse vídeo até o final. Ainda no Rio de Janeiro, com Pedro Henrique Torre, trazendo as informações do Botafogo. Pedro, boa tarde para você. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, mais uma vez aí também para Mari Pereira, enfim, Jailson, Bruno também, todos com a gente ligado nesse Sport Center. Pois é, como a gente falava anteriormente, o que está pegando nesse momento no Botafogo é a questão dos salários atrasados, 13º, enfim, férias, premiações. E agora, há pouco tempo atrás, enfim, depois que a gente deu a última informação, o companheiro Thales Machado, do jornal O Globo, ele divulgou a informação aqui que os jogadores ameaçam faltar à apresentação marcada para o próximo dia 14, em caso de não pagamento, até antes dessa apresentação. Há um prazo aí de tentado, que a diretoria tentou negociar com esses atletas do dia 17, mas os jogadores não estão aceitando. Então foi uma mensagem enviada aí de um atleta alvinegro, que é porta-voz do grupo, ao CEO Tairo Arruda. Então estão tentando aí intermediar essa negociação, informação, repito, do Thales Machado, companheiro do jornal O Globo. Então, situação um pouco mais complicada nesse sentido aí, para tentar solucionar essa questão de débitos aí do Botafogo com seus jogadores, premiações, um grupo muito vencedor no ano passado, né? Libertadores e também Campeonato Brasileiro. Então a diretoria da SAF Botafogo fica com essa situação aí para resolver esse pepino nas mãos aí, representação, repito, marcada para o dia 14, na próxima semana. E tem essa questão aí da sondagem do Atlético Mineiro. A nossa companheira aqui da ESPN, Vitória Leite, confirmou a informação, a sondagem do Atlético Mineiro pelo Júnior Santos, herói lá no título histórico da Libertadores, tem contrato até 2027, 30 anos, mas recebeu uma sondagem e quem sabe uma possibilidade de abertura de negociação para saber quais são as condições do Botafogo para negociar o Júnior Santos. Mas devolvendo aí, repetindo que está pegando nesse momento questões de atrasos, de premiações, 13º, enfim, tudo isso, e os jogadores ameaçando não se representarem na próxima semana, marcado para o Botafogo voltar às atividades, o elenco principal. E no dia 2 de fevereiro tem a Supercopa Rei Pelé contra o Flamengo em Belém, no Pará. Mari, Bruno. Obrigada, Pedro. Boa sequência de trabalho para você. A gente volta a se falar também. A gente tem na tela as finanças do Botafogo, as receitas anuais da SAF, e ali com o asterisco do que é a estimativa, né? Foi a estimativa da diretoria, de 680 milhões, 2023 com menos e 2022 com menos ainda, né? Que foram as receitas anuais. E aí foi crescendo, e claro, em 2024, fechando o ano com 2 títulos em um intervalo de 8 dias. A gente não imaginava falar de problemas, né, fluxo de caixa, ou atraso de, que seja premiação, 13º, envolvendo o Textor, envolvendo o Botafogo. Não imaginava mesmo. Ou passamos a imaginar quando vimos os problemas fora. Será que uma coisa está ligada à outra, Jailson? Você diz do Lyon, do grupo, né? A questão lá do Lyon, a gente estava até conversando fora, né? A questão lá do Lyon realmente é uma situação meio assustadora até, que o Lyon realmente está correndo contra o tempo para evitar sanções mais pesadas ainda, que lá tem a questão do fair play financeiro e tudo mais, e aí algumas questões do Lyon de não ter respeitado, e agora ele precisa provar que tinha o tal do capital para fazer o investimento, para não ser rebaixado, enfim, ser sanções mais graves mesmo para o Lyon. Lá essa coisa de fluxo de caixa não vai colar. Não vai colar. Lá o fluxo de caixa não cola mesmo. E depois do ano de 2024 histórico, ainda mais o final de ano, absurdo que teve o Botafogo, um mês depois a gente está aqui falando de, enfim, metade do time saindo, mas eu nem peso tanto assim os jogadores que saíram, assim, que alguns reservas e tudo mais. Sim. Principal, óbvio, o Luiz Henrique e o Almada, mas o resto, para mim não faz tanta diferença. Para mim os 3 principais ali, Luiz Henrique, Almada e a saída do Arthur Jorge. Falando dessas 3 saídas, principalmente, falando dessa questão de atraso, de salário e tudo mais,
É aí que pesa. Aí eu não esperava estar falando sobre isso, o Botafogo, agora na primeira semana de janeiro. E até porque não tem uma explicação. Não tem. Não teve. A gente vai falar da questão do Atlético. Também tá todo mundo de férias ainda, né? Ah, mas tudo bem, né? Tá difícil. Sim, só tô falando que tá todo mundo de férias ainda. Mas eu não esperava estar falando sobre isso também. Porque a questão da premiação, eu li algo que o Botafogo, como o Pedro estava contando, recebeu ali parte da premiação no dia 27 de dezembro, então... Tudo bem, a premiação faz parte, você receber e repassar essa premiação. Aí, eu acho que... Aí, pra mim, cabe a história do fluxo de caixa. Mas de 13º, de salário, aí não, né? 13º, férias. Porque isso daí, ganhando ou perdendo a competição, tem que estar no seu planejamento pagar. Não é um a mais. Não é um a mais, é uma obrigação ali, né? Tem que ser, de fato, cumprido todos os meses de salário e férias 13º está no pacote. Você ganhando ou perdendo os jogos. Você é funcionário. Você não ganha só quando você está na parte boa, né, da história. Não é novidade nenhuma dentro do nosso futebol. A nossa avaliação está muito em cima do que a gente imaginaria de uma SAF organizando situações, né? Assim, do movimento que o Textor faz desde quando ele assume o Botafogo. Parece ser, de fato, tudo muito bem orquestrado ali, né? Nessas situações, a gente já fica, de fato, muito surpreso quando as movimentações financeiras de contratações, valor alto, no caso do Luiz Henrique, no caso do próprio Almada, enfim, ele usa muito essa questão do Lyon como gancho das negociações, mas talvez a gente agora comece a entender melhor o porquê que as outras empresas dele não estão acontecendo, né? Ou estão passando por dificuldades. É claro que o torcedor do Botafogo não espera passar isso com o Botafogo. Assim como o do Vasco também não esperava passar com a 777. As coisas foram aparecendo, foram acontecendo. O Atlético, a mesma coisa. Os torcedores do Crystal Palace lá também não morrem de amores pelo John Textor. Não morrem de amores, exatamente. Ele já circula muitas informações de tentar negociar essa parcela do que ele tem dos outros clubes dele fora do Brasil. Mas é uma situação assim... A gente levantou esse debate, né, sobre quando a janela de meio do ano do Botafogo levantou a história do fair play aqui, financeiro. Já estaria ali na lupa. Claro. Assim como está o Lyon. Já precisaria apresentar garantias, já precisaria apresentar comprovações, comprovantes, enfim, muitas coisas de que ele não se enquadra. É triste falar sobre isso, de um modelo de gestão que a gente imaginava que poderia, de fato, sanar alguns problemas crônicos do nosso futebol brasileiro. E ainda com essa ameaça de jogador não aparecer para treinar? Então, mas é que é isso. Eu acho que são duas conversas. Eu fico ainda na parte da cautela, que é... Eu espero que isso seja 100% um problema e não um sintoma, entende? Fora da curva. Porque quando é um problema, é falar, nossa, fez besteira, resolveu e tá tudo corrigido. Quando isso vira um sintoma de aí uma doença maior, aí isso pra mim é um problema. Isso aí é uma grande questão. Então, pra mim, eu espero que seja só um mal entendido. Algo pontual. Que ninguém quer passar esse tipo de mal entendido, de mal resolvido, mas que isso não seja um sintoma pra algo mais grave. Eu vou fazer essa pergunta porque eu tô no meu dever aqui de levantar questionamentos. Os jogadores, eles devem não comparecer, caso... Como que você interpreta isso desse elenco ameaçar não aparecer para a representação? Então, aí eu já me pega a sua pergunta, me pega o que você falou anteriormente, de ser um sintoma e não algo que seja mais grave. O que me pega, eu fico... Porque assim, por que eu tô falando com tanta cautela? Porque dentro do direito mas tem que ser, mas tem que ter cautela. Só que quando a gente fala sobre o futebol brasileiro, tudo é assim. Tem time que não paga 6 meses, mas o elenco se juntou e não sei o quê. O elenco acabou de ser campeão, ele tem uma relação legal com a diretoria. Calma, não vamos surtar agora. Eu acho que precisa se apresentar assim. Eu tenho que fazer essa pergunta, sabe? Sim, claro, não tem problema nenhum. Eu acho que tinha que se apresentar assim e tentar conversar lá, olho no olho, no tete-a-tete, como o Pedro Torre estava até falando assim com a gente. O que tá me saltando aos olhos, vamos colocar assim, o que eu fico encucado. Intrigado. Intrigado, é isso. É porque o que veio acontecendo desde que o Botafogo venceu. O Botafogo ganhou os 2 títulos principais. E aí começou aquela historiazinha. Aí foi o Arthur Jorge, Luiz Henrique, aí teve a sonora do Barbosa depois da eliminação do Mundial, falando que rolou um completo desânimo, não só pela derrota, que seria óbvio, mas a saída absurda de todo mundo, que estava todo mundo bem
triste e tudo mais. Do Bastos curtindo, né? Postagem falando isso daí sobre é rede social, eu nem... Mas também é, né? Mas também é um alerta, né? Mas enfim, o que aconteceu depois? O Botafogo faz um final de ano histórico e aí parece que só vai aqui, sabe? Não teve uma notícia, algo positivo. Só que agora, a questão financeira, as saídas dos jogadores em massa... Não era para ser assim. Não né? era... Então, é isso, que não era para ser assim. E eu tô dizendo assim, em questão de harmonia por trás das coisas, parece que, sei lá, tem alguma coisa acontecendo lá que eu não sei. Não sei se vocês sabem, mas eu acho que vocês também não sabem. Mas parece que tem alguma coisa acontecendo ali, um desânimo coletivo que eu não consigo entender de um clube que acabou de ganhar os dois principais títulos, né? Repetindo o brasileiro, mas o principal título da sua história. Que o Luiz Henrique poderia ficar até o Mundial, o Super Mundial. Não vou ficar. O Almada a gente já sabia. Então, mas também não fez nem questão de... Peraí, eu fui tão feliz aqui... O Arthur Jorge também não... Então, mas em cima da pergunta da Mari, eu acho assim, se já existe a ameaça de não se apresentar, é porque não existe confiança. Então, porque já rolou a primeira conversa, né? Tem alguma coisa que não chegou, porque o Botafogo se blinda muito bem, as coisas não são vazadas lá internamente, mas tem alguma coisa que não condiz com o que aconteceu agora em dezembro com esse time do Botafogo. Porque é isso, se no primeiro ruído, na primeira notícia ruim, não, a gente já não vai se apresentar... Então, normalmente o protesto acontece porque já tentaram de outra forma... é um caso extremo, não é verdade? Não tem mais jeito, eu não vou mais ir trabalhar. Normalmente é assim. Eu acho válido não se apresentar, acho super válido ali qualquer que seja a atitude deles e a postura deles, porque é um assunto muito problemático que dentro do futebol brasileiro se normalizou. Isso. Não, mas gente, é só um mês de atraso. Não, imagina, a gente vai... É o fluxo de caixa. É o fluxo de caixa. E assim, você quitar as dívidas dos seus compromissos porque houve a ameaça da não apresentação, isso também é um absurdo. Já é. Também. Isso também não pode acontecer. É que nem o fato de, por exemplo, a pessoa tá te devendo um dinheiro, você cobra e você tá errado. Exatamente. Que absurdo, você tá me cobrando dinheiro. Chato, hein? Chato, só de mais um tempo. E a informação também você não pode esperar eu te pagar quando eu quiser. A informação é que os prazos já foram prolongados. Foram 2 vezes. Então assim, já foi, acho que já aconteceu a conversa e a promessa. Na terceira vez você faz o quê? Você talvez tenha atitude extrema de não se apresentar. Mas o que você levantou me chama atenção realmente, porque já chegar nesse ponto de a gente não vai se apresentar se não for pago, tem alguma coisa que, para mim, a matemática não está fechando. É a última de verdade. Pro Botafogo. De verdade. Não. É o fluxo de caixa. Não, agora falando sério, não fecha. Um time que ganhou, repito, ganhou os 2 principais títulos do futebol sul-americano agora em dezembro. Já chegar nesse ponto, hoje é dia 9 de janeiro, já chegar nesse ponto de, se for, porque realmente, se for a questão de verdade, de ameaçar não apresentar por conta disso, tem alguma coisa... A gente está falando de uma receita que era de 150 milhões... Para 600, né? Quase 700. Para mim tem coisa por trás, porque não é possível. Isso. E para quem é bilionário como o Textor isso não é nada. Isso não dá 100 milhões de dólares. É nada. Para alguém que tem os negócios que ele tem, ou não deveria ser, né? Ou como a gente está falando, ou todos os casos estão tão enrolados que ele não está conseguindo equilibrar as contas todas. Porque tem questão no Crystal Palace, né? Como a Mari falou, dele está tentando vender. O Lyon, a gente já falou aqui, o Lyon está desde o início da temporada europeia, tá, gente? Em agosto. O Lyon, temporada passada, inclusive, o Lyon brigou para não cair no início, depois se salvou. Tá atravessando um momento também bem complicado. Então, a torcida do Botafogo quer... Texto, a gente tá contigo, né? Mas me veio com essas. Cuidado aí. Por falar em Botafogo, o Arthur Jorge, que deixou o Fogão agora, qual é o nome do time que ele foi? O Al Rayyan, né? Isso. O Al Rayyan, e ele já quer levar gente do Botafogo. Tá querendo levar o Gregory, que foi outro jogador importantíssimo nessa temporada 2024 do Fogão, e a gente tem alguns números do Gregory. Pode seguir o professor? Torcedor do Botafogo não quer. Gregory no Fogão, desde a estreia de Arthur Jorge. 49 jogos com 3 gols e 2 assistências. Uma média de 44,2 passes certos por partida. Está em terceiro nesse quesito e lidera em 2 quesitos: duelos defensivos e desarmes por jogo. Jogador muito importante
defensivamente e ofensivamente, né, Breno? Sim, o Gregori é um jogador que tem muita dinâmica e ele encaixou muito bem com o Marlon Freitas, porque o Marlon Freitas é um cara de mais chegada na área, muita qualidade no passe, mas o Gregori também tem capacidade de fazer isso, e até pela capacidade física dele, é um jogador que oferece essa intensidade. É natural que o Arthur Jorge tenha interesse não só nele, mas em jogadores que trabalharam bem e cumpriram muito bem as determinações dele. E o Gregori é muito disciplinado, né? Taticamente, quando se fala disciplinado também no aspecto disciplinar, de cartão, esse é um ponto fora da curva na final da Libertadores, essa imprudência que acabou custando ali uma expulsão com menos de 1 minuto, mas é um jogador muito, muito interessante e até das contratações do Botafogo, foi uma das menos badaladas, mas que confirmou o que o Botafogo tem feito muito bem, que é a prospecção, que é ir em nomes fora do radar e dá certo porque atende à necessidade do time. E o Gregori, se tem um jogador que simboliza muito bem o que o Botafogo tem hoje no scout, a capacidade de buscar esses nomes que não são tão badalados, é o Gregori. E até dos que chegaram na temporada passada, o Alan tinha uma expectativa maior de o Alan vai chegar e ser o dono da posição. E pela maneira como o Gregori tomou conta ali da cabeça de área, era impossível imaginar o Botafogo sem ele, sem Marlon Freitas. Encaixou muito bem e também, até pelas perdas que o Botafogo tem tido, hoje a esperança é o trunfo do Botafogo. Perdeu o técnico, mas a espinha dorsal do time está mantida. Se sai o Gregori, uma coisa é você perder os jogadores de frente num sistema que já funciona bem, mas o Gregori é um pilar defensivo. Então eu vejo que, até por não ser esse jogador que dificilmente um clube vai colocar um caminhão de dinheiro como o Luiz Henrique Almada, o Botafogo tem de fazer um esforço para que ele permaneça, porque para mim é um jogador fundamental, pensando independentemente das ideias, o novo treinador certamente vai querer preservar o que deu certo no ano passado, e para mim foi uma cartada certeira a contratação do Gregori. Caso venha uma proposta para ele, a gente sabe que essas propostas do mundo árabe mexem com a cabeça de qualquer um, né? O Botafogo teria que fazer um esforço aí para segurar. Então, olha só, o Almada já foi embora. O Luiz Henrique parece que está no caminho de sair também. O Arthur Jorge já foi embora. Aí você acabou de falar do Júnior Santos, é interesse do Atlético. Você saiu o Gregori. Quer dizer que tem interesse do Atlético, não quer dizer que vai sair. Mas eu acho que o Botafogo precisa botar uma pedra na mesa e assim, peraí, não sai ninguém não. Chega, já saiu muita gente, porque é normal que um clube vencedor, que um time que ganhou no mesmo ano Libertadores e Campeonato Brasileiro, é muito grande, os feitos são gigantescos para uma mesma temporada, é normal que atraia interesses de seus profissionais. Mas também, um Botafogo que atuou no mercado no ano passado como um clube dominante, como um clube de investimento, de poder, de repente olhasse e deixasse desmontar completamente o time, saiu um ou outro, mas tudo bem, você já saiu o técnico, já saiu um dos principais jogadores, tá para sair outros dois... Tem que falar, peraí, não vai sair ninguém, não. Tá a hora do John Textor botar uma pedra na mesa e falar assim, ponto, agora não sai mais ninguém. Fechou, tranca a porta aqui. Porque aí fica muito estranho, fica parecendo o quê? Que é um time que se desfaz com uma facilidade incrível. Vai jogar o Mundial. Tem um Mundial pela frente, tá faltando ele chegar em público e se posicionar. Peraí, não vai ser debandada, não. Porque já foi um golpe duro a saída do treinador. O Almada a gente já imaginava. O Almada fazia parte do pacote, né? Sim, ele já foi o primeiro a falar, opa, tô saindo. O Luiz Henrique a gente também já percebe que é a situação natural de mercado. Agora, perder jogador para o Atlético Mineiro, perder jogador para o Al Rayyan, tudo bem, pode ter um dinheiro, mas dentro do cenário, eu acho que o Botafogo tem que acordar e jogar duro e manter a base do seu time. Porque a expectativa que se cria é muito grande. E o investimento que foi feito ano passado foi feito só para o ano passado? Então é hora de... É um outro estágio do jogo. Sabe? O Texas chegou, foi montou elenco, contratou, aí chegou no sucesso. Agora é pós-sucesso, como continuar tendo sucesso. Né? Muita gente fala, né?
tenistas falam muito isso, né? Chegar no número 1 do mundo é difícil, mas não é tão difícil quanto você se manter como o número 1 do mundo. É o grande desafio do Textor agora no Botafogo. E por mais que, de repente, o Botafogo venha, vai investir, vai contratar, acho que qualquer contratação, sem exceção, ela é de risco. Você não sabe se o jogador vai adaptar, sempre tem uma mudança. Então, por mais que, de repente, o Botafogo vai lá, tenha dinheiro para contratar, substituto para Gregori, para Almada e para Luiz Henrique, caso esses 3 saiam, ainda assim existe um risco da coisa não encaixar como encaixou rapidamente no ano passado. Tem um entrosamento, que já existe, né? Então, assim, isso... E, assim, é lógico, Almada e Luiz Henrique, a gente está falando de jogadores decisivos de protagonismo técnico. Ainda que o Gregori não tenha esse aspecto, me preocupa muito a saída dele. É o ponto de equilíbrio do time para mim. A gente viu na tela duelos defensivos, desarmes. Por mais que o Botafogo, em relação a 23, se tornou um time com mais repertório, mais vistoso, mas ainda o jogo físico foi uma marca muito forte e continua sendo. E o Gregori é um elemento fundamental também nesse aspecto. É um ponto de equilíbrio. Então, a saída dele, para mim, me preocupa. Em pensando, pode ser que o Botafogo vá lá, invista, contrate outro jogador similar, eu acredito até que isso venha acontecer, caso ele de fato saia. Mas sempre existe esse risco. E tanto que você olha... Existe o risco do cara demorar a se adaptar. Exato. A gente pode enumerar diversos jogadores que eu tenho certeza que são extremamente qualificados da última temporada que ainda não se destacaram. Agora que vem na cabeça, por exemplo, um Felipe Anderson. Tenho dúvida do nível do jogador que ele é, mas leva o processo de adaptação. E acho que a gente tem outros exemplos do futebol brasileiro, o Alcaraz, que veio também como um grande investimento no Flamengo, só para citar alguns exemplos. E tanto que você olha grandes times... Quando vai de uma temporada para outra, dificilmente passa por uma reformulação, perde jogadores titulares, a menos quando se trata de um time que foi uma sensação do futebol europeu. Leicester. O Girona, que foi uma sensação e perde todo mundo. Mas não é o caso do Botafogo. O Botafogo é um clube grande que veio para se estabelecer da última temporada para se manter entre os principais. Então não cabe esse paralelo, muito pelo contrário. Então isso acaba me preocupando se... de repente, se tornar. Eu tô com o Eugênio, tem que... agora não sai mais ninguém. E até um temor que o Textor precisa desfazer, que ainda existe no torcedor botafoguense. O torcedor está muito feliz, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, mas pensando em futuro, pensando em concretização desse novo status do Botafogo, que é de lutar toda a temporada por título, o que o torcedor do Botafogo teme hoje? Que o Textor... dê como missão cumprida o que tinha no Botafogo. Olha, no Botafogo ali o time ganhou, agora eu vou focar esforços em outro time da holding. O Lyon, por exemplo, que está endividado, que precisa ali dar um salto no futebol francês. Então, o Textor, até para desfazer qualquer tipo de temor, precisa colocar isso em panos limpos com o torcedor e passar recados também que demonstrem que o Botafogo quer continuar nesse trilho. O Textor já falou. A ideia no Botafogo, o plano daqui para frente, é ser protagonista sempre, toda temporada. E ele falou logo depois de um dos títulos, não sei se foi da Libertadores ou do Brasileiro, ele falou que para 2025 ele ia investir ainda mais. Lembra disso? Acho que foi depois do Brasileiro. Mas é um recado ruim, Abel, quando já perde o técnico. E para mim não foi... Mas aí o que ele vai fazer? Se vem os árabes e pagam a multa, o cara quer ir embora. Que culpa... Mas para mim o caso do Luiz Castro é diferente do Arthur Jorge. Do Luiz Castro foi realmente muita grana, Cristiano Ronaldo envolveu ali o aspecto pessoal e o Luiz Castro ainda não tinha ganhado no Botafogo. Então ele sabia que no Botafogo qualquer hora ele balançaria e seria mandado embora. No caso do Arthur Jorge, ele já tinha esse estofo de campeão. Faltou um esforço do clube para segurá-lo? Eu sinto que faltou. E o Textor também ficou muito ali apegado a coisa de, o Arthur Jorge já estava negociando, ele tem contrato até o ano que vem, a gente se resguarda por isso, ele já vai receber premiação. Olha, o Botafogo ganhou um novo status no futebol brasileiro. Então, com esse novo status, dava para ter sentado com o Arthur Jorge e negociado uma valorização que ele já largaria na temporada com uma dor de cabeça a menos. Poderia perder Luiz Henrique, poderia perder Almada, poderia vender outro jogador. Para por aí. Não, mas poderia vender um ou outro jogador porque ele já teria segurança do projeto esportivo com a liderança. Agora, além de perder jogadores, ele precisa buscar um novo cara que vai chegar, reorganizar tudo e ter uma nova mentalidade, novas ideias de futebol. É muito complicado. Então, para mim, o Textor acabou passando um recado para a torcida do Botafogo, que olha,
a gente tem o projeto aqui, mas não vamos fazer nenhum sacrifício financeiro. E não precisa fazer loucura. Mas no caso do Arthur Jorge, eu vejo que valia um sacrifício financeiro para segurá-lo, até para dar essa segurança ao torcedor de que o Textor continuará muito focado no Botafogo e investindo para que o Botafogo não desça mais de patamar. Falar agora do Botafogo, que segue em busca de um novo técnico. Quando é que chega esse novo treinador do Botafogo, né? E os próximos dias prometem ser de anúncios, de novidades no Lourenço. Está na hora. Vamos ter alguma novidade aí no Botafogo, né? Vamos lá. O clima de indefinição segue no Espaço Lanier. Textor e sua equipe seguem mapeando o mercado em busca do novo técnico do Botafogo. A expectativa é de um anúncio nos próximos dias e antes mesmo do novo comandante chegar, já são estudados alvos do clube no mercado. O foco é encontrar substitutos para Almada e Luiz Henrique. Outras vendas do atual elenco também não estão descartadas. Gregori pode ser alvo do Al Rayyan após um pedido de Arthur Jorge. O primeiro reforço para a temporada deve mesmo ser o zagueiro Jair, do Santos. Caso a negociação se concretize, estará entre as maiores do Brasil, em negócio que pode levar Tiquinho Soares para a equipe paulista. Renê Casagrande, tem alguma boa notícia para o torcedor botafoguense, que a gente está vendo tanta gente saindo, Almada, Luiz Henrique, Tiquinho tá para sair, não tem técnico e por enquanto de chegada é só o Jair, né, que está sendo aí especulado. Parece que está quase tudo certo nessa troca com o Tiquinho, que não é exatamente uma troca, porque tem um valor que o Botafogo vai acrescentar e o torcedor botafoguense liga a televisão, fica esperando uma boa notícia. E aí, o que a gente dá para falar de novidade do Botafogo, Vene? Eu acho que devagar, assim, né? Não tem muita novidade. Eu acho que mesmo, o torcedor alvinegro ele tem razão de ficar ansioso e ficar também na dúvida de como será a temporada do Botafogo, porque a gente só lê sobre saídas. E também começa a ler de pessoas que acompanham o dia a dia do Botafogo sobre pagamento de premiação atrasada, enfim, ameaça de jogadores de não se apresentarem por conta desses atrasos. Isso segundo a imprensa. O Botafogo até o momento não se pronunciou em relação a isso. Então a gente só vê chegada. E já vê treinador também deixando o Botafogo, não sabe qual treinador vai vir. O plano A da diretoria recusou a proposta. Então fica um cenário de incerteza assim do Botafogo na temporada 2025. Eu acho que a boa notícia para o botafoguense tem um grande scout, já provou isso, eles já mostraram um baita serviço nas últimas temporadas e a possibilidade da chegada do zagueiro Jair, que é um baita zagueiro que, pelos valores que o Botafogo vai pagar, de fato, isso mostra que é considerado sim uma joia do futebol brasileiro, mas também é aquilo, ele vai jogar pelo Botafogo e depois vai jogar na Europa também. Eu acho que esse cenário de incerteza não tem jeito. Acaba tomando conta do sentimento do torcedor alvinegro e com razão. Não tem como o torcedor alvinegro não ficar preocupado com a temporada 2025. Mas eu repito, eu acho que o planejamento não tem que ser feito em cima de uma Supercopa do Brasil, que é menos de um mês. Acho que não tem que fazer tudo com pressa por conta de uma Supercopa, nos últimos anos o Botafogo Recopa, só precisa nada disso. Um brasileiro quase que ignorou o Carioca. Se a gente for parar e analisar, qual é o primeiro grande desafio do Botafogo na temporada? É o Super Mundial no meio da temporada. Então acho que o John Textor, junto com os seus pares ali, Alessandro Brito, eles têm tempo. Mas eu tô com um torcedor alvinegro que fica nessa dúvida aí, esse sentimento de incerteza. Eu tô com eles nessa, porque até o momento a gente só lê sobre saída. E até agora ninguém chegando. E só explicando o que o Vene estava falando, a Joana de Assis trouxe a informação sobre esses atrasos, né? E o Botafogo enviou uma nota para ela dizendo que o Botafogo iria pagar todos esses atrasos de premiação, de alguns resíduos de salário, até o dia 17 de janeiro. E a informação que ela também deu é que os jogadores assinaram um documento e mandaram para o Tairo Arruda, que é o CEO do Botafogo, de que se não fosse pago até o dia 13 de janeiro, eles não se reapresentariam no dia 14. Né? Exatamente. Então, assim, a situação está precária. A situação está complicada no Botafogo. É claro que pode ser um problema de fluxo de caixa, como já aconteceu em outros momentos, mas essa incerteza do torcedor, que mesmo ainda reticente em acreditar sobre tudo que está acontecendo, cara, tem que ligar o alerta, porque eu discordo do Vene sobre o maior desafio, o principal desafio do Botafogo já ser o Super Mundial. Eu acho que o Botafogo, se tivesse tido um planejamento decente de futebol para 2025, tinha que encarar a Supercopa do Brasil como um desafio, cara. Vai pegar o Flamengo. Eu acho que é um desafio. Eu só não acho que rival, mexe com a torcida, com a rivalidade. Não, só para eu explicar melhor. Eu acho que é um grande desafio. É rival, é o Flamengo. Só que eu acho que não tem que ser tomada uma decisão com pressa porque a Supercopa do Brasil está chegando.
Mas Entende? eu acho que o planejamento já tá errado para 2025. Não, isso aí eu tô Já contigo. tá errado. Isso aí eu tô o contigo. Botafogo sabe desde 2024 que vai jogar a Supercopa Sabe contra quando o Flamengo. o planejamento começa errado para 2025? Quando o John Textor sabe que o Thiago Almada vai sair e que existia grande chance do Luiz Henrique sair. Ele já tinha que ter algo encaminhado, pelo menos com um, para suprir a ausência desses dois principais jogadores em 2024. O planejamento já começa errado aí. Não, eu acho que o Botafogo tem até time para poder jogar. A gente escalou aqui o Botafogo. Entre os titulares, só 2 saíram. Exato. Né? De titular mesmo, aqueles 11 iniciais que o Botafogo ganhou, Libertadores brasileiro, só saem Almada e Luiz Henrique. A gente pode pensar aqui que tem o Matheus Martins, que entra muito bem para fazer uma função do Luiz Henrique. Sim. Enfim, Tem outros jogadores pelo que tem ali, você continua com o time titular vai forte. dar para jogar a final. O problema é, não tem treinador. E não tem reservas. E não tem reserva também ficou sem. reserva, Reserva também não Pode tem. botar o Júnior Santos também para jogar. Verdade, não veio aqui, acabou o Júnior Santos. Vamos botar aqui. Por exemplo, No lugar de Luiz Henrique e Almada, você tem Exato. Matheus Martins e Júnior Isso, Santos, que o os time dois. continua forte. Mas aí não tem, tu olha pro banco, não tem ninguém. Vou dar um exemplo. Se o John se machuca durante os treinamentos no Botafogo, quem é o reserva? O Gatito saiu. Não tem. Vai jogar base. Vai jogar base. Precisa para compor Gente, elenco. Aí no caso do Botafogo, precisa compor o elenco. Aí pelo menos umas 5 o contratações. Botafogo é campeão da Libertadores, é campeão brasileiro, fez a temporada da história do Botafogo no ano passado. Mas é preocupante para 2025 o que está acontecendo. A gente está no dia 9 de janeiro e o Botafogo não tem técnico, não tem banco decente para poder suprir as ausências dos jogadores que saíram e as notícias que vêm pipocando é de atraso. Então, assim, o planejamento está sendo mal feito para 2025. E Tá tem sendo outro feito. ponto. O dono da empresa está passando um aperto absurdo em relação ao Lyon. Porque o Lyon pode ser rebaixado lá por conta de fair play. E isso envolve, de uma maneira, até não é nem indireta, diretamente no Botafogo. Porque como que ele vai montar o Botafogo e se preocupando no Lyon também? Esse é o grande problema de ser SAF também, tá? A SAF não é só mil maravilhas. A partir do momento que o dono está tendo problema com o clube, de uma maneira indireta, o Botafogo é afetado com isso. Mas surgiu uma notícia da venda da parte do Textor no Crystal Palace, que é uma grana que está entrando, Pedrosa. Mas Pode tem dar uma que ver aliviada no cofre aí. Para onde ele vai direcionar essa grana? Acho que agora é mais urgente o Lyon, a situação lá na França. Senão o Lyon é rebaixado, gente. É isso. Se não pagar as contas do Lyon, o Lyon vai ser rebaixado. Entendeu? E, cara, olha, nesse programa aqui, eu, Vene, Fernanda, Flavinho também fez diversas matérias. A gente exaltou o Botafogo o ano passado inteiro pelo belíssimo trabalho profissional, pelo que o John Textor fez, por ser um cara que tá vivendo o dia a dia. Eu não tenho dúvidas de que ele sabe de tudo que tá acontecendo, ele tá preocupado com isso também. Mas o torcedor não pode ficar só na ressaca do que aconteceu no ano passado. Entendeu? O torcedor tem que começar a cobrar para 2025. Sabe por que eu tô falando isso? Porque daqui a pouco acontece o que aconteceu no Fluminense. Tem um exemplo, hein? Exatamente. E no Flamengo também. E ganhamos tudo. Esse ano tá tranquilo. Aí tá tranquilo, 8 pontos no Campeonato Brasileiro, brigou até a última rodada para não cair. E eu não tô falando que isso vai acontecer com o Botafogo. Eu tô falando que não dá para ficar sobrevivendo do que aconteceu no ano passado. Tem que olhar para 2025 com seriedade e com planejamento. E vocês não concordam comigo que isso tudo que a gente está mencionando aqui interfere também na escolha do treinador? Eu vou dar um exemplo. Vocês acham que o André Jardim recusou por quê? Por conta disso também. Não é só pelo status que ele tem no México, mas pelo que ele pode encontrar no Botafogo, ou melhor, pelo que ele não pode encontrar no Botafogo. O cenário de incerteza no Botafogo deixa os treinadores ressabiados. Eu ficaria, pelo menos. Se eu tivesse empregado e o Botafogo me liga, eu botaria isso na ponta do lápis na hora de tomar uma decisão de aceitar ou não o Botafogo. Se olha o noticiário, jogadores insatisfeitos, ameaçando não se reapresentar, o técnico fica com aquele pé atrás, claro. Porque assim, a gente fala muito que o Botafogo entrevista os treinadores. Mas nessa entrevista, eu acho que o treinador ele também pode fazer pergunta. Beleza, vocês querem me contratar, mas qual time eu vou ter à disposição? Porque tá todo mundo saindo. Vocês vão contratar alguém? O Luiz Henrique e o Thiago Almada saíram. Vai vir alguém para suprir a ausência desses dois jogadores? Não adianta a gente ficar falando apenas do Jair, que é zagueiro. Assim, é um baita zagueiro, mas a gente sabe que zagueiro não decide jogo. Quem decide jogo é quem faz gol, é jogador do setor ofensivo. É uma grana no zagueiro. E no setor ofensivo saiu o Thiago Almada, saiu o Luiz Henrique, o Tiquinho Soares está com um pé lá no Santos. Eduardo saiu, tá todo mundo saindo. O Botafogo fica sem opções aí na frente. Vamos esperar aí o John Textor resolver a situação, abrir o cofre para repor essas peças. Pois é, pessoal, saiu aí na mídia, né, que os jogadores de Botafogo tinham ameaçado não se apresentar caso não pagasse os valores de atrasos, né, que é os valores de premiação. Mas aí já foi desmentido,
né, essa possibilidade, e o Botafogo não está devendo, tá? O Botafogo não está com essa dívida aí com os jogadores. Segundo informações aí, é que o Botafogo já pagou sim tudo o que estava devendo aí aos jogadores. Saiu também aí que Júnior Santos, atacante do Botafogo, vira alvo do Atlético Mineiro. O artilheiro da Libertadores pelo Galo, atleta tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2027, mas o Atlético Mineiro quer sim pagar aí a multa rescisória, que é cerca de 8 milhões de dólares, né? Então é uma boa bagatela aí para o Júnior Santos, né? Jogadores de 30 anos. Então vamos ver aí o que é que possa acontecer. E o que é que vai acontecer também com o time do Botafogo, né? Nos próximos dias. Saiu a informação também que o Arthur Jorge está querendo levar o Gregori para a Arábia Saudita também, né? O Arthur Jorge, que tem uma confiança gigante no Gregori, está querendo levar aí o atleta para a Arábia Saudita. Além de sair do Botafogo, ainda quer desmanchar aí o time do Botafogo. Lógico, com toda a grana que os árabes têm, às vezes fica até um pouco difícil, né, de segurar. E saiu também as finanças do Botafogo, né, as receitas anuais da SAF. Em 2022, o Botafogo começou com 141,6 milhões. 2023, o Botafogo foi para 355 milhões. E agora em 2024, ano passado, o Botafogo chegou a 680 milhões. Então, se o Botafogo continuar nessa crescente, eu acredito que em 2025 o Botafogo chega aí, né, nas receitas anuais a cerca de 1 bilhão de reais. Mas e aí, o que é que vocês acham aí do time do Botafogo? Comenta aqui embaixo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.